que realmente demonstrando alguma prova contrária ao que foi dito pelo Procurador da Justiça Federal, o Deltan Dallagnol, e sua equipe. Como é que foi a repercussão no Congresso Nacional dessa fala aí do Lula? Bom, a repercussão do discurso do ex-presidente Lula, ela foi motivo de chacota, a nível de país, não é nem no Congresso Nacional. Porque o presidente Lula, quando ele se compara a Jesus Cristo, é uma agressão. Aquilo ali foi forte. Você não pode jamais... Pode ser que tem algumas pessoas que não creem em Deus. Sempre tem o ateu. Mas você jamais pode se comparar a uma figura que deu sua vida por todos nós, pecadores. E o presidente Lula, com todo respeito, ele perdeu a grande chance da vida dele. Ele tem uma vida que você pode, em dado momento dela, dizer ele foi um vencedor. Uhum. Mas depois tu dirá, esse é um grande derrotado. Ele perdeu o jogo para ele mesmo. Exato. Pela ganância, pela arrogância, pela prepotência. Quando ele acreditou que ele era um ser supremo. Em dado momento, ele, como presidente do país, ele utilizava as pessoas mais humildes, as mais pobres, para dizer que ele estava acabando com a fome do país, quando era uma grande mentira. Porque todos aqueles que ele mostrava, o presidente Fernando Henrique Cardoso já tinha criado o Vale Gás, o Vale Alimentação e o Bolsa Escola. Unificou os programas e denominou Bolsa Família. E vale destacar que foi ideia do Cristóvão Buarque. O Lula era contra, inclusive, a criação do Bolsa Família no primeiro momento. Depois aí que ele viu as benesses, o que traria politicamente, talvez. Mas de qualquer forma, ele pegou do Fernando Henrique e unificou. Aumentou o valor, é bem verdade, sim, mas é insuficiente para sustentar a família. Só que não foi o erro do PT. Eu dizia aqui em Chapecó, o povo sabe que eu dizia isso. O erro era primeiro pagar o valor do Bolsa Família, mas indiscriminadamente. O Bolsa Família tem que ser um valor maior, mas para quem? Para um público segmentado. Você tem que pagar para a pessoa que cuida dos filhos e é viúva, que não tem renda, para o sujeito que é incapacitado para o trabalho. O camarada que tem saúde para trabalhar, você tem que dar emprego. Você não tem que dar Bolsa Família. O que eu fiz com o prefeito de Chapecó? Quem é que não lembra? Era aproximadamente 300 famílias que a prefeitura de Chapecó contratou no programa chamado Frentes de Trabalho. Eu pagava um salário mínimo para cada um carrinho que o comércio chapecoense deu, macacão, luvas, uniforme, que Anjos do Bem, coordenada pela minha mulher, a Fábio, a dona Maria de Marco, a Débora Sandavalli, a Japa, a esposa do meu querido amigo Valdecir, uma série de mulheres da nossa sociedade faziam promoções. Era bonito de ver em Chapecó aquelas pessoas humildes varrendo as ruas, limpando, ganhando um salário, uma cesta básica e um curso de capacitação. Aquilo que era exemplo para o país, dar trabalho e remunerá-los. Eu tive que cancelar o programa porque o Ministério Público Federal do Trabalho me proibiu. Tive que revogar. A Prefeitura de Chapecó passou a gastar 3 vezes mais com a varrição de rua. E teve que reduzir o número de pessoas, obviamente. É claro que era mais barato para a Prefeitura criar o Frente de Trabalho do que contratar uma empresa. Apesar de que a empresa presta um bom serviço. Mas nós, na época, estávamos preocupados com o quê? Com a inclusão de trabalho das pessoas. Então, o erro do Lula foi esse. O erro do Lula foi o quê? 3 ministros da pesca de Santa Catarina. José Freitas, Gregolin e Deli Salvati. O grande escândalo do Ministério da Pesca está sendo investigado pela Polícia Federal. Meu amigo Nardi, ex-policial rodoviário federal que mora aqui no Santa Maria, já me dizia isso há muito tempo atrás. Diz, João, não é direito o que tem de gente que tem carteira de pescador e recebe seguro de defesa e não é pescador. Aqui na região é absurdo. Inclusive, tem muitas pessoas sendo investigadas aqui na região por causa disso. A Polícia Federal está em cima. Sabe o que foi detectado? Pasmem, meus amigos. O governo do PT cadastrou 45 mil pescadores em Brasília. Brasília não tem rio, não tem mar. Só tem o Lago Paranoá, que é um lago artificial. Que se tiver peixe, não tem pescador. Tem 45 mil famílias que estão recebendo seguro-defesa. Estavam. Então, esse foi o Lula. Foi a equipe, a quadrilha, que fez isso com o país. E ontem, por ocasião da defesa do Lula, eu quero mais uma vez aqui dizer a você. Qualquer ignorante,
o menos informado, você consegue entender que um ex-presidente do país cria um Instituto Lula, sai do governo, sai dando palestras pelo mundo, a valores módicos de 300 a 500 mil reais por palestra, e a cada país que ele vai, a empreiteira que patrocinou ele, OAS e o Odebrecht, também, consegue uma obra com financiamento do BNDES. Então era o grande esquema do Lula. E o que ele disse ontem foi um absurdo. O que ele falou ontem, que só Jesus Cristo, não dá para entender que um homem em sua sã consciência se compara a Deus, sabendo que no governo dele foi o maior volume de corrupção da história do país. São bilhões que foram desviados. Dinheiro para obras em países da África, Cuba e outros tantos. Agora, você acha, João, que essa questão de comprovar e, a partir da comprovação, punir o Lula, ela é quase que uma pena educativa para o país como um todo, ou seja, mostrar que ninguém é inimputável, ninguém está acima da lei, qualquer cidadão, independente da posição que for, ele pode ser tocado pela lei, caso erre. Você acredita que para o Brasil seria uma pena educativa? Não, seria uma pena punitiva e educativa ao mesmo tempo. 2 pesos, 2 medidas para o PT. E aqui da minha região. Para mim, de um ato licitatório, que não tem desvio, não tem crime, as publicações mais severas, as críticas escárnias. Para o PT é isso. Para o Lula, benevolência. O homem é responsável por bilhões. As delações premiadas agora apontam ele como dono de um triplex, como dono do sítio de Atibaia. Apontam ele que recebeu milhões em mãos de um empreiteiro. Apontam ele que recebeu 30 milhões de palestras, das quais a metade ele nunca deu. E quem pagava as palestras eram as empreiteiras. Então, como é que alguém na sua sã consciência continua admirando esse homem, meu Deus do céu? Então nós temos que entender, meus caros amigos e amigas, a lei é para todos. É para o ladrão de galinha, mas é para o colarinho branco. Eu quero perguntar ao público ouvinte, mais uma vez. Olha para Chapecó e olha para o país. Olha para os homens públicos desta terra. Pelo menos eu falo daqueles que andam comigo. Aqueles que estão conosco. Falo de Raimundo Colombo, quantos milhões botou aqui dentro em obras. Recuperação de pavimentos. As minhas emendas, as minhas. Ginásio de Esportes no Trevo, emenda é minha. 3 novas unidades de saúde, começando pelo Santo Antônio. Ordem de serviço sendo dada. Trecho asfaltado na 7 de setembro. Fazia anos, nem eu consegui fazer como prefeito. Está lá. Emenda minha. São mais de 16 milhões de emendas minhas. Tudo em Chapecó. O deputado Merizio intervendo a favor do governo do Estado, trazendo obras, 40 milhões, 20 milhões agora e mais 20 milhões que já está chegando para continuar o recapeamento e novas pavimentações. Arena Condá, centro de eventos, contorno viário. Isso tudo dinheiro público que nós usamos para reverter em obras. Eles, com o governo federal deles, poderiam ter duplicado a 282 e ter dito, podia o Lula ter dito, porque nós pedimos para ele. Quando o prefeito de Chapecó, junto com o ex-governador Luiz Henrique, fizemos um apelo a ele aqui no aeroporto. Presidente, tem forma de duplicar 282. Ele poderia ter feito o mesmo lobby, mesmo que fosse desonesto, como ele foi. Mandasse duplicar 282 e liberar o seu financiamento do BNDES para o Odebrecht fazer aqui no Brasil. Ele preferiu fazer em Cuba, fazer na Bolívia, fazer na África. E quero te dizer mais. Público ouvinte tem que entender disso. O que eu estou falando eu provo. Aqui não é conversa fiada. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um financiamento aprovado na Câmara de Vereadores pelo BNDES para executar o contorno viário. O dinheiro estava pronto para ser liberado. Eu ganhei a eleição. Chapecó estava apto. Eu fui lá buscar o dinheiro, me negaram. Não quiseram liberar para nós. Liberaram para o mundo, menos para Chapecó. Este povo que contribui e paga impostos.
As pessoas aqui contribuem com esse país. Olha como é que vocês nos trataram. E ver as lágrimas de crocodilo dele e da sua gangue. Pelo amor de Deus, essa turma acabaram com esse país. É por isso que eu tenho orgulho e a honra de dizer, fui um dos deputados responsáveis pelo impeachment do PT. Fiz de peito aberto. Faria de novo. Legitimamente, por quê? Michel Temer foi votado na urna. Lá na urna estava a foto da Dilma e a foto de Temer. E a presidente Dilma cansou de dizer que tinha ao lado dela o melhor homem, que na sua ausência este seria o melhor presidente. E aí, se é o melhor presidente, por que não é agora? O STF reconheceu que a cassação foi legítima. Esta turma faz o que agora? Não aceita uma decisão judicial? Tenta dizer que é golpe? A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, pelo grupo da Lava Jato em Curitiba, como se a culpa fosse minha. Como que se eu fosse responsável pela operação. Peraí, meus amigos, eu, como qualquer homem público, estou sujeito a ser investigado e já fui. O que cabe ao réu é provar sua inocência. É isso que eu tenho feito sistematicamente. Mas nunca me acovardei, nunca me abaixei para essa raça. Então vocês têm que respeitar o povo brasileiro. Respeitem os pagadores de impostos. Respeitem os operários, os empresários. Respeitem os agricultores. Deputado, eu tenho que ir para o intervalo novamente, mas já eu quero